Eu até brinco que falam no consultório que você não precisa fazer um arco-íris em todo o prato, porque aí vira um discurso muito diferente da realidade. Quem consegue hoje colocar 5 cores diferentes num prato, né? Então você não precisa dessa variedade necessariamente no mesmo prato, mas que você faça ela ao decorrer da semana, por exemplo. Então, às vezes, o paciente ali chega pra gente em consultório trazendo algumas queixas alimentares. Ai, não consigo ter rotina de horário, não consigo... Então vamos organizar a rotina ao invés de falar sobre o alimento nesse primeiro momento? A gente fixa os nossos olhos quando eu tiver aquilo, quando eu atingir tal status, quando eu tiver tal coisa, aí então serei realizado, aí então terei uma felicidade mais plena. E eu acho que as pessoas que realmente dão certo e que prosperam são pessoas que curtem o caminhar, né? Quem acha que consegue controlar tudo sobre sua própria vida, talvez tenha que pensar um pouco sobre o que está fazendo da vida, né? É difícil. Quem consegue controlar tudo sobre a própria vida, eu vou dar um recado: levanta da cama, porque a vida não é só ficar deitado na cama. Você só controla a sua vida se você estiver deitado na cama com o ar-condicionado ligado. Suas habilidades, assim, Bebela, o que você tem? Quais são os seus superpoderes? Eu preciso que você se dispa um pouco dessa coisa do... Vamos pro ego aí, bota, o que você acha que você é boa mesmo, que você se diferencia... Vamos tirar essa modéstia aí, eu preciso disso, né? Quais são as suas habilidades, o que você acha que foi crucial para você se desenvolver? Eu acho que por mais que eu seja uma pessoa emocional, eu sou uma pessoa prática em algumas coisas, e isso me ajuda a tomar decisões importantes na minha vida. Eu acho que isso é uma habilidade... Emocional e prática. Eu sou uma mistura, assim, eu sou uma pessoa que eu sou emotiva, só que na hora que vamos tomar uma decisão, então a gente vai tomar essa decisão. É tipo assim, eu consigo separar isso. Se eu preciso tomar, por exemplo, decisões importantes na minha vida, eu não fico aí se... Tipo, beleza, então vamos decidir. Eu acho que isso é uma habilidade. E uma coisa que eu acho que eu desenvolvi muito de habilidade, principalmente dentro do consultório, e eu acho que acaba extrapolando um pouco pra fora, é um pouco a questão de comunicação. Porque quando eu era mais nova... Se eu não conhecia a pessoa, eu nem dava oi. Tipo, eu sou esse nível, assim, eu era nesse nível, eu era meio bicho do mato, assim, né, mãe? E aí, agora eu acho que ainda tem um pouco disso com as pessoas que eu não conheço, mas eu acho que eu já me desenvolvi muito mais e a minha profissão requer muito disso, né? E isso era até um dos questionamentos que eu me fazia. Pô, eu não gosto de conversar com gente nova. Como que vai sentar alguém que eu nunca vi na minha vida, na minha frente, e eu vou ter que desenvolver uma consulta? Adolescente. Pois é. O nome disso é adolescência. Quando você for mãe, você vai saber lidar com essa situação. Sim. Então, assim, eu acho que a minha comunicação é uma habilidade grande. Isso é uma coisa que, na verdade, eu escuto até das minhas amigas. Nossa, Bela, você é uma pessoa muito comunicativa, você sabe se comunicar muito bem, e algo que... mas eu acho que a minha praticidade ainda vence um pouco da comunicação. E outra coisa que eu tive que aprender, mas é uma coisa que eu aprendo muito ainda, principalmente quando sai do consultório, é a questão de escuta. Dentro do consultório você tem que ter uma escuta incrível. Tipo, você tem que ter uma escutativa muito grande quando você tá em frente ao seu paciente. Mas quando você leva isso pra fora, às vezes no dia a dia, na correria, você fala, pô, será que eu tô parando pra escutar as outras pessoas? Então é uma habilidade que eu não sei ainda se eu tenho 100% desenvolvida, mas é algo que eu quero desenvolver. Legal. Eu preciso, e não vai correr dessa pergunta, uma esquisitice, curiosidade sobre você que só a mamãe sabe ou a maioria das pessoas não sabe. Eu preciso saber de alguma Mas pode ser qualquer coisa? Qualquer coisa. Tipo, pode ser de... colecionar parafuso, não, qualquer isso coisa eu não do faço. tipo. Alguma esquisitice que você falou, eu tenho vergonha de falar isso. Aí vocês contam só pra mim. Entendi. Tá? Finge que ninguém tá vendo. Finge que não vai pro YouTube. Putz, difícil. Não, difícil, mas uma esquisitice... Mãe, me ajuda. Ela não colecionava alguma coisa esquisita? Quando eu era menor, eu colecionava pôster de bandas que eu gostava, é coisa normal. do tipo, mas isso é muito normal. Eu não sei se eu tenho uma esquisitice tão grande assim. Uma esquisitice que as pessoas falam pra mim em relação à alimentação é que eu gosto de comer ketchup com arroz. Isso é uma esquisitice. Boa. É bem... eu gosto de pôr ketchup em tudo. Então, assim, às vezes, nossa, eu tenho vontade de, tipo, nossa, que vontade de comer um ketchup com arroz. Eu vou lá, pego o arroz e coloco ketchup. Isso é uma esquisitice, talvez. Esquisito. Eu como. Tá válido, produção?
Foi válido? Foi. Que mais? Pode. Descer de elevador, de pijama, por exemplo. Ah, isso é uma esquisitice. Minha mãe, é verdade. Isso é um ponto. Gente. Pessoal, é obrigatório. Oi. A gente não ouviu o que a mãe falou. Ah, tá. Mas eu vou repetir. Eu posso repetir. Ó, uma ideia, hein? Próxima, colocar o microfone pra mãe falar. Pra mãe. Isso é uma esquisitice, talvez. Eu não sei até que ponto é normal para as pessoas, mas eu não ligo muito, tipo, de... Eu moro em prédio. Então, se eu vou buscar coisa no carro, vou buscar coisa na portaria, coisa do tipo, eu desço de pijama, desço com roupa nada a ver, combinando. Às vezes eu tô, tipo, de shorts, meia, chinelo e um top. Eu vou lá e desço assim mesmo. Ok. Eu não tô nem aí. Então, assim... Boa. Mas é uma coisa que minha mãe chama atenção. Chama né, atenção. Denise? Você não vai descer assim, tá? Pode trocar de roupa pra você Bom, descer. ketchup no arroz e descer de pijama. E descer de pijama ou roupas estranhas que não combinam pra pegar no meu prédio. Eu ando esquisita no meu prédio. Curtimos. Tá aprovado. A produção aprovou as esquisitices. Ah, então tá Pode bom. passar. E vai pro YouTube. Pra fechar, Bebela, conselho. Aquele momento. Um conselho profissional, assim? Conselho, porque imagina que você vai olhar para aquela câmera ali e você quer que uma mensagem chegue para alguém ali, que está ali do outro lado. Pode ser uma pessoa, muitas pessoas, pode ser, olha para aquela câmera ali e entrega teu conselho. Eu acho que... Uma mensagem que você precisaria ouvir, enfim, o que você considera importante? Retomar um pouco, então, do que a gente já conversou aqui hoje. Um conselho que eu dou dê tempo ao tempo, respeite seus limites, respeite os seus desejos, faça tudo com calma, porque, com certeza, a partir do momento que você colocar energia e colocar motivação naquilo que realmente faz sentido para você, várias coisas vão fluir de uma maneira muito melhor do que se você estivesse gastando essa energia com algo que você fez de maneira pressionada ou de uma maneira que não era para ter sido feita. Eu acho que o meu maior conselho é isso: dê tempo ao tempo e vamos achar maneiras de controlar essa ansiedade que existe no mundo que a gente vive hoje, né? Perfeito. Bela, eu preciso que a gente faça uma conexão sobre a tua área de atuação principal hoje. Como é que a gente fala isso para o nosso público que não é técnico? O que é isso do comportamento alimentar? Em que momento a gente consegue trazer alguns exemplos práticos dessa tua área de atuação? Eu acredito que o comportamento alimentar, na verdade, ele esteja em todas as pessoas, né? Quando a gente trata uma pessoa, independente da área da nutrição, a gente está falando de comportamento. Para ela mudar um estilo de vida, para ela mudar um hábito, para ela ter consciência de algumas coisas que são importantes nessa mudança, né? Que muitas vezes os pacientes vêm trazendo isso em consultório. A gente está falando de comportamento humano. Se alimentar é um comportamento humano. Então, a minha área de estudo é muito baseado nisso. Entender quais são os comportamentos que a gente tem hoje em dia que podem influenciar na hora da nossa alimentação. Então, às vezes, o paciente ali chega pra gente em consultório trazendo algumas queixas alimentares. Não consigo ter rotina de horário, não consigo... Então, vamos organizar a rotina ao invés de falar sobre o alimento nesse primeiro momento? A gente tem que entender o paciente como um todo, como que é o ambiente que ele vive, o que ele faz, com o que ele trabalha, o nível de estresse que ele tem ali no dia a dia dele, para depois a gente realmente atuar no alimento. Talvez o que aquele paciente precise naquele momento não é um plano alimentar, e sim algumas estratégias voltadas para o comportamento e a mudança de rotina dele, e depois a gente entra com um planejamento, por exemplo. Olha, como eu tenho o dobro da tua idade, eu sou de uma fase... Você já ouviu falar de biotônico Fontoura? Já. Para abrir o apetite? Eu acho que eu já tomei isso quando eu era pequena. A gente pode consultar a sua mãe que está nos bastidores. Eu já tomei biotônico. Já tomou biotônico quando Fontoura? Eu era pequena. Caramba, vamos criar um casos de família aqui, hein? Faz um corte aqui no podcast, porque agora eu vou perguntar para a especialista. O quanto você acha... Olha, é a pergunta técnica, dona Elisa. Não vai ficar chateada com ela. O quanto você acha, assim, o quanto você acha não, né? Um especialista não acha. Qual é a tua percepção e o que os estudos mostram sobre essa relação que os pais têm na primeira fase de alimentação do filho? Porque eu era muito cobrado. Tem que comer tudo. Não, se deixar comida no prato não vai fazer tal coisa.
Enfim, a gente acaba desregulando um mecanismo de fome e saciedade, que é uma coisa que está preservada há muito tempo. Né? Eu acho que na minha geração era bem mais forte que na tua. Sim. Acho que você já está chegando numa coisa mais assim, não, vamos cuidar com mais carinho dos filhos. Antigamente o filho botava comer, tem que comer tudo, e se não comer tudo, tem que comer alface, tomar aquele prato, irmão. Quanto que você acha que isso afeta o comportamento? Impacta muito, né? E, na verdade, o comportamento alimentar, a construção do paladar, ele já tá ali desde a barriga da mãe, né? Então, desde o que a mãe consome, por exemplo, quando ela tá gestante, isso já interfere no bebê. Porque o bebê, ele já vai acostumando com os alimentos que a mãe está consumindo. Então, se ela tem uma alimentação mais rica em açúcares, gorduras, por exemplo, o bebê já nasce com essa... mais palatável para isso, né? Você altera o paladar da criança? Altera. Por isso que é muito importante ter todo esse acompanhamento, né, pré-natal, durante a gestação. Olha, que legal. Uma alimentação equilibrada, não ter o consumo do álcool. Tudo isso é porque realmente pode alterar, né? E isso já está muito ligado também a algumas disfunções neurológicas e coisas do tipo. Porque o papo no passado, o papo até pouco tempo atrás, é que a mulher não deveria fumar nem beber por conta de problemas estruturais fisiológicos, né? Isso. Mas acaba que, lógico que o apetite, que o comportamento alimentar também é estrutural, fisiológico, mas a gente não via muito falar isso. É que Se a mãe come muito açúcar, o filho vai comer muito açúcar. Então, isso não é uma relação direta, mas aumenta a chance de. E assim, se a mãe já consome esses alimentos durante a gestação, provavelmente já é um hábito da vida inteira dela. Da família, aquela já é da rotina. casa já é acostumada com aquela... Exatamente. Se não é uma casa, por exemplo, que está acostumada a comer frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, a criança cresce assistindo aquilo. Cresce vendo o pai comendo um doce, cresce vendo o pai bebendo uma bebida açucarada, por exemplo. Aquela coisa, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, isso não funciona, Isso né? não funciona, até porque uma criança de 5 anos não vai ao mercado e compra sua comida. Quem compra boa observação. São os pais. Então, assim... já chegou pais, já atendo crianças, né? Então, já chegou pai, putz, nossa, mas meu filho, ele come muita besteira, ele come muito doce. E aí eu pergunto, tá, mas quem coloca esses alimentos dentro da casa para ele ter acesso? Né? Com quantos anos ele começou a ter contato com um doce, por exemplo? Né? Porque ninguém sente falta daquilo que não foi acostumado a comer também. Dentro da tua área de conhecimento, às vezes eu observo na plateia algumas discussões que para mim parecem pouco relevantes, como foi essa pergunta que eu acabei de te fazer. Mas tem uma relação direta, biológica, estrutural e tal, e você trouxe um ponto de vista muito legal. Você falou, cara, que se não for biológico, estrutural, se não tiver o ambiente que essa criança vai nascer já está alterado. Já está alterado. Então vai impactar. Se não tem um mecanismo bioquímico ou se não tem um mecanismo fisiológico direto de aumentar a preferência dessa criança por doce, ela vai nascer numa casa onde vai ter doce pra caramba, né? E aquela história, né? As crianças aprendem, né? Aprendem a falar, aprendem a se comportar, aprendem a viver na sociedade conforme elas assistem, né, as outras pessoas fazendo. Elas repetem um comportamento. Então, se os pais, né, os familiares que vivem naquela casa, eles têm um comportamento já alimentar ou até de estilo de vida, de não praticar atividade física, de não ter uma alimentação saudável, se a criança de 4, 5 anos não vê o pai comendo alface, tomate, um brócolis ali, ele nem sabe que alimento é esse. Né? Legal. Ele não tem como comer algo que ele nem conhece, sabe? E você acha que a gente caminha, Bebela, para uma conscientização maior, assim, pelo menos da rede de assistência? Você acha que os pediatras, os médicos no pré-natal, qual é a tua percepção? Existe uma tomada de consciência pelos profissionais de saúde, por essa rede de apoio de saúde, para essa visão comportamental da alimentação, dos pais, do ambiente para a criança? Ou a gente ainda está num processo sem direcionar uma crítica? Eu sei que você tem muita responsabilidade com isso, mas a tua percepção técnico-científica em cima disso, existe um caminhar para melhorar essa conscientização? Isso faz parte de uma abordagem pré-natal? Como é que você está assistindo?
Eu acredito que sim. Eu acredito que os profissionais que estudam principalmente essa área, né, da psiquiatria nutricional, que a gente fala, que é essa relação da alimentação com as desordens psiquiátricas, né, conseguem ter um pouco mais de cuidado, né, na hora de que for orientar ali um pai, uma mãe, porque a gente sabe que existe já uma prevalência maior, por exemplo, o consumo de gorduras saturadas, o consumo de doces elevados podem estar associados a um desenvolvimento, por exemplo, de TDAH ou autismo futuramente. Então, como existem estudos que já vêm trazendo isso, provavelmente sim existe já um cuidado maior por parte dos profissionais da área da saúde para isso, né? É um ponto de atenção muito forte. Isso não significa que a população que está ouvindo aquilo vai se conscientizar e vai falar, não, legal, então agora eu vou mudar totalmente os meus hábitos para o meu filho não ter ter acesso ao que eu tive durante a minha vida inteira. Eu vou te perguntar teus aprendizados, Gui. O que você tem de aprendizado aqui que você leva na bagagem? Sabe aquela mala de ferramentas? O que você aprendeu aí nessa... Escolher bem sociedade, isso já... eu acho que a gente faria esse gancho com essas coisas que eu falei, então escolher bem as pessoas que vão dividir a jornada com você. Outra que eu poderia dizer muito tranquilamente saiba curtir o processo e não o destino final, porque eu acho que muitas vezes o profissional, e na verdade todo mundo, né, essa é a realidade, a gente fixa os nossos olhos quando eu tiver aquilo, quando eu atingir tal status, quando eu tiver tal coisa... aí então serei realizado, aí então terei uma felicidade mais plena. E eu acho que as pessoas que realmente dão certo e que prosperam são pessoas que curtem o caminhar, né? Muito mais o caminho do que o... Então eu acho que isso eu fui entendendo, eu fui aprendendo, porque em momentos que meus olhares estavam muito direcionados para, cara, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero faturar mais, isso não aconteceu. Mas nos momentos em que eu estava mais amarradão em dar uma aula, em montar um slide, em conversar com o meu paciente e ajudar ele, cara, 10 horas da noite no WhatsApp, ali as coisas aconteciam. Então eu acho que isso até traz um pouco de leveza ao profissional, traz tudo, né? Entender que, cara, você tem que amar o processo e o resto, se você fizer direitinho, é consequência, né? São aquelas pessoas que a gente encontra muito realizadas, né? São pessoas muito satisfeitas. E aí dá uma quebrada na nossa lógica, porque a gente veio muito da lógica do você é feliz quando você tem grana, você precisa ter tal coisa para ser feliz, você precisa ter tal coisa. Aí você chega, cara, e várias vezes isso acontece, né? Você está indo viajar, eu presto muita atenção nisso. Quando eu estou indo viajar, eu olho para algumas pessoas, algumas famílias, a gente está lá no executivo, tem um monte de gente triste, cara. Um monte de gente triste, carregada, um semblante pesado. Eu falo, cara, você tem noção de que o valor da tua passagem, às vezes, é o salário de 6 meses? Aí vem aquele técnico de manutenção, com aquela jaguetinha. Aí entra, passa pelo executivo, felizão, canetinha na mão, um pedacinho de papel e tal, e falando com todo mundo, alegre. Você olha pro semblante daquele cara e fala, cara, esse cara entendeu o jogo. Sim. Ele, ali, ele é técnico de manutenção, é um cargo, porra, hashtag amo os técnicos de manutenção que não deixou o avião cair, pelo amor de Deus. Mas você vai ver, ele não é o comandante, ele não é o subcomandante, ele não é o chefe de cabine, ele é o cara da manutenção que tá com aquela bermudinha, mas o cara tá numa energia, tem uma vibe, sabe? Uma coisa assim que você fala, cara, é uma pessoa que tá satisfeita. Sim. É uma pessoa que tá conectada com algo que não pode... Você não se... O que acontece com essas pessoas? Elas não se frustram. Porque quando a gente coloca a nossa prosperidade, a nossa felicidade atrelada a ganho material, você já perdeu. Sim. Você já perdeu porque você vai começar a ascender socialmente. Meu amigo, vai ter sempre alguém que vai ter mais. Sempre vai ter um que vai ter mais. A hora que você acha que chegou no topo, comprei um jato. O cara tem 2. O cara tem 2. Você comprou o jato, aí ele vai te perguntar, mas você consegue fazer um voo direto para a Europa, que são o Global, um jato já Bombardier, um Learjet, que você consegue atravessar o oceano. O teu jato não, tu tem que parar na Ilha do Sal, tem que parar em outro lugar, tem que pingar. Tá, você não consegue. Qual o range? Comprou o jato. Aí você chega o cara para você, qual a autonomia do teu jato? Aí você vai, 3 mil quilômetros. Não dá para ir daqui para Manaus então, né?
Acabou. Então, isso são coisas que... Ou seja, você no conforto do seu jato tomando um champanhe se torna infeliz, porque ele não faz a viagem direto. Porque ele não tem um range de 10 mil quilômetros. É isso. Entende? Eu acho que é muito o lance da satisfação. E aí, a gente fica naquele problema, mas vocês estão pregando pobreza, mas porque o cara que tá ali... Velho, satisfação. E eu presto muita atenção nisso nas pessoas. Sim. E eu presto atenção nelas e vejo o que acontece com a gente. Sim. O que acontece com a gente? Para você hoje, por exemplo, pegar... Eu vejo que você faz muita viagem internacional. Já não é uma coisa... Não te impacta como impactou a primeira vez. Primeira vez você pegou o passaporte, saiu do país, você falou, cara, viajei para outro país. Hoje você já olha na agenda, pô, amor, mas tem que viajar mesmo. A gente não tem... Não dá para jogar essa viagem para depois que eu tenho que dar uma aula. Acabou. Você já pisou na Europa, você já foi para os Estados Unidos. Você fala, as coisas vão ficando... É satisfação, cara. E a satisfação no dia a dia. Você acordar aquele dia e falar, porra, que dia maravilhoso, que coisa legal. É um termo que eu gosto muito, que é o contentamento, né? É você estar satisfeito e grato com o que você tem. Né? Tem uma história que eu acho muito bacana, que, só para resumir, para não esticar muito, mas que basicamente tem um cara que ele é super próspero na carreira dele, e ele tá numa festa de um cara que é muito mais rico, né? E aí um amigo dele chega e fala assim, olha só, você, em toda a sua prosperidade financeira, olha lá para ele. Ele, em um dia, faz mais do que você ganha no mês. E aí ele pergunta, como você se sente em relação a isso? Aí esse cara responde assim, bom, tem uma coisa que eu tenho que ele jamais terá, o suficiente. Então é essa... Cara, isso me pega, sabe? Porque é isso. Essa arrepiou, hein? Não é? Então, assim, eu acho que é isso. A gente tem que olhar, porque muitas vezes demais. A gente tá sentado numa cadeira que há 5 anos atrás a gente sonhava em estar sentado. Né? Então, quando a gente tem essa dimensão, poxa, eu acho que isso é muito valioso. Muito. Eu tenho o que ele nunca vai ter. É o suficiente. Né? Tá tudo muito certo. Você é um cara bem casado, próspero, jovem, muito querido por todos os seus colegas e respeitado. Eu preciso das tragédias, né? Eu preciso saber de desafio, eu preciso saber dos tropeços, né? Não tem como um podcast ir pro ar sem um momento. Produção, música de sofrimento. Bora lá. Quais foram os desafios? É para situar, sabe? Para que eu trago essa questão do desafio? Porque a audiência, essa meninada que tá aí começando, eles acham que a gente... Pessoal, isso aqui é pra corte, hein? A única coisa que nasce grande é filho de baleia e filho de elefante. Todo mundo nasce pequeno e precisa crescer. Eles acham que o Schweitzer nasceu dono de escola, consultório cheio. Não nasceu assim, gente. Não nasceu assim. Nem eu, nem ele. A gente começou e vamos lá, preciso de uma tragédia. Uma tragédia? Não, uma tragédia não. Tragédia eu peguei pesado. Tragédia? Os desafios aí pra gente chegar. Vamos um pouco de desafio. Olha que eu tava entrando na tua, hein, bicho? Eu tava entrando. Não, vamos chorar aqui. Tem que ter um pouco de choro. Produção, lenço, desafios. Tá, bom. Então acho que um grande desafio, construir sociedade. Por que eu acho que é um grande desafio? Sócio. Ter sócio, exatamente. Porque quando a gente... Isso foi um grande desafio para mim, é um negócio que está até hoje presente e eu estou lidando com as consequências de más escolhas, né? Então vamos lá. Por que eu acho que isso é um grande desafio? Porque quando a gente sai da graduação, Valentim, financeiramente, como estamos? Como eu saí da graduação? Eu saí com 60 dias de caixa, eu tinha que começar a trabalhar, senão eu tava... Eu vendi, no final da minha graduação, eu vendi meu carro, minha moto, que eu tinha um carrinho e uma moto, eu precisava trabalhar de qualquer maneira. Tá vendo? Então assim, gente, em graus diferentes, né? Não tinha aquela coisa do eu vou fazer o que eu gosto, era o que desse pra fazer. O que tiver acontecendo eu vou, né? E é isso, quando a gente sai da graduação, é lógico que em escalas diferentes, né? As pessoas saem em posições de conforto ou desconforto diferentes. Mas o grande denominador comum é que você sai da graduação e você não tem um consultório cheio, você não tem um faturamento absurdo, você ainda não é próspero na profissão. Será, né? Essa é a ideia. Mas naquele momento é difícil. E aí você já vislumbra várias coisas, você olha na rede social, aí você vê um Nutri ali, nossa, consultório chique, maravilhoso, carrão, selfie com teto solar, né? Pô, aí você fala, cara, eu quero isso também. É muito clássico, né, cara? Eu quero isso também, né? E aí você fala assim, bom, como que eu vou fazer? Eu não tenho muita grana, eu não tenho muito recurso, vou arranjar alguém para dividir, né? Vou buscar aqui uns parceiros ou uma galera. Aí junta mais um monte de duro. Mais um monte de duro, exato. Para ratear, exato, para ratear um consultório. E aí entra o grande problema dessa jornada empreendedora do nutricionista, que ele monta sociedades alicerçadas no rateio, na divisão de custos e não na complementariedade de habilidades, que ao meu ver é o que deve
sustentar uma sociedade. É porque você é bom em A, eu sou em B, 1 mais 1 é maior que 2. Isso dá uma sociedade que prospera. Agora, quando você entra pensando assim, ei, eu só quero rachar o consultório, bicho, eu não tenho grana para pagar 2.000 no aluguel dessa sala, mas se eu mais 1.000 eu dou conta, porque os outros 1.000 tu pega, né? Então, eu vejo que isso foi um grande problema para mim, porque eu estive nesse cenário, estive nessa posição, e fui fazer um consultório recentemente, cara, um negócio multiprofissional, e tinha médico, e tinha nutri, ficou lindo o consultório, cara, era tudo que eu queria, e não foi pra frente. Não foi pra frente, e foi um baita de um tombo, um tropeço financeiro absurdo, que até hoje de lembrar eu falo, meu Deus, se eu tivesse esse dinheirinho na minha conta corrente hoje eu fazia miséria, né? E é isso, então, mas foi um aprendizado baita, assim, foi a gente sensacional. aprende vivendo, cara. É isso. Você só vai saber o calor do fogo a hora que você se queimar. Coloca a mão, não dá pra eu explicar pra alguém como é que você explica calor? O que é quente? Como é que você explica calor pra alguém? Como é que você explica um choque elétrico? Difícil, né? Você tem que viver. Sim. Muita coisa na vida você tem que viver, a experiência. Sim. E o teu ponto de vista da sociedade é muito bom. Tem outra coisa que é, assim, não existe protocolo que supere o ser humano. Onde eu quero chegar? Administrar gente é muito difícil. Administrar ego, a pior coisa que tem é você estar numa sala com um monte de gente inteligente e capaz para tomar uma decisão. Porque se não tiver uma pessoa com um poder maior, desprovida de ego para organizar aquilo, não vai sair nada. Vira bagunça, né? Vira bagunça, porque é um monte de gente com boas ideias, gente altamente capacitada e extremamente envaidecida. Acabou, não vai sair do lugar. O ego, ele destrói tudo. Eu digo, por exemplo, que o meu sucesso profissional foi em detrimento do ego, não meu, dos outros. Quando lá em 2016 eu te mostrei a planilha em Excel que ia virar WebDite e tal, já existiam vários softwares no mercado. Né? E eles me ignoraram solenemente. Ego, vaidade. Aí aconteceu o que aconteceu. Viramos o maior software do mundo, né? Então você acha que o desafio, mais algum outro desafio aí que você possa trazer? Eu acho que na minha jornada, isso foi um grande desafio. E um outro desafio também é um entendimento. E esse entendimento, vejam que eu não estou 100% resolvido dele, eu estou em processo de aprender, é que empreendimentos, projetos, eles são pessoas. Então você precisa de pessoas para progredir nos seus projetos. E a gente tem a síndrome do eu-presário, né? Em que o nutricionista ele quer fazer tudo sozinho, porque eu dou conta e porque o que eu faço é melhor. Né? Ninguém faz tão bem quanto eu. Então você fica naquela síndrome de querer pegar tudo pra você e, gente, de coração, eu tenho muito disso até hoje, eu tô tentando me curar. Se tiver tipo um AA pra isso, eu me inscrevo, de verdade. Porque é um negócio que a gente tem que tentar ir descaracterizando, porque a gente pensa, ai meu Deus, é tão caro contratar um fulano pra fazer tal coisa, é tão caro contratar uma pessoa. Cara, mas o seu tempo vale mais, possivelmente. Se você fizer da forma certa, a conta fecha. O seu tempo vale o preço pago pela tarefa mais simples que você faz. Sim. Você atende o telefone do teu consultório, o teu valor é esse. É o valor da secretária. Esse é o teu valor. Tem gente que fala, porque a minha hora vale tanto. Não vale. É você que repõe água na cafeteira? Então seu valor não é esse. Seu valor é de alguém que repõe água na cafeteira. Porque tem que diluir entre tudo isso, né? Não é meu valor por hora é tal, não é. Então tem que prestar atenção nisso. Sim. E uma frase que eu repito bastante, 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Você Simon não entende Sinek. de negócio. Sim. Simon Sinek fala isso muito. Você não entende de negócio. E entender de pessoas, entender de delegar. E deixar muito claro, e é uma coisa que eu sempre deixo claro para a minha equipe, a minha função como líder é sempre melhorar qualquer coisa em 10%. Senão eu não seria líder. Se eu não fosse capaz de melhorar em 10%, eu não seria líder. E você não seria o head do teu setor se você não tivesse a capacidade de melhorar 10%. Então você vai fazendo um efeito em cadeia que quando alguma ação, alguma tarefa, algum projeto chega até você, ele já chega muito amadurecido e você vai dar o up naquilo ali, né? E outra cilada que a gente cai, a gente pega habilidades que nós somos medianos, né? Na verdade, habilidades que nós somos ruins, né? Você é ruim naquilo, você é muito ruim, é ruim.
Aí você vai estudar, ler, estudar, fazer curso, você vai virar Você vira mediano. médio. Exato. Você fica medíocre. Você estuda para virar medíocre. Cara, delega. Uhum. Sim. Pega o que você é médio e leva à excelência. De ruim, você só vai chegar a ser um... Sim. Aí vai estudar 10 minutos. Qualquer coisa que você estude 1000 horas, 100 horas, você vai se tornar um expert. Cara, é tanta coisa. Você vai ser um contador expert, você vai ser um gerente de tráfego, você vai ser um... Não vai. Sim. Pula. E a gente tem que dedicar tempo para aquilo que nós somos realmente bons em fazer, né? Então, se eu estou aqui, por exemplo, conversando com nutricionistas, com profissionais de saúde e tudo mais, cara, a gente tem que ser bom naquilo, a gente tem que estudar, a gente tem que ter tempo para poder tratar o paciente. Ele é o centro de tudo, né? Eu sempre falo que a nossa conduta ela é paciente-cêntrica, né? É ele no centro. Então, tem que ter tempo para isso. Se você não administra as suas tarefas e delega, atribui tarefas, acaba não sobrando tempo para aquilo que é mais primordial. Você fala muito sobre uma dieta mais rica em vegetais. Você não é vegetariana? Não é vegetariana. Não sou vegetariana. Já fui durante um período. Tá. Hoje eu sou o que chamam de pesquetariana, né? Então, como peixe e frutos do mar, mas Legal. não como... E tem um motivo por ter deixado de ser 100% vegetariana ou não? Eu gostava muito de peixe. Ok. Só isso. É um motivo pouco nutricional ou bonito. Eu só sentia falta, parou de fazer um pouco de sentido pra mim e voltei a Mas comer. não tem nenhuma crítica quanto ao vegetarianismo. Não. Se tiver... Isso é um alerta importante, né, Clara? Que você que estuda muito, as pessoas não caírem no erro de confundir salsicha de soja, pão e ketchup sem glúten, sem sei lá o quê, com uma dieta vegetariana. Não tô comendo carne, mas come pão o dia inteiro, come salsicha de soja e tal. Não confundir isso, né? Eu falo, quando uma pessoa me diz que é vegetariana, eu só tenho uma informação, que ela não come carne. Mas o que ela come, eu não sei. Boa. Ela pode se entupir de industrializados ou não. Então, a dieta vegetariana é saudável ou não? Depende tanto, porque é isso, o vegetariano, a única coisa que quer dizer é que ele não come carne, não come peixe, carne de vaca, né, frango, enfim, e outras carnes de animais. Mas dá pra ser saudável. Dá, com certeza. Não tem polêmica, assim. Eu acho tão pouco polêmico, na minha concepção, então. é que assim, depende do que você vai comer. Então dá pra ser saudável e dá pra não ser, como uma dieta onívora, né, que é comendo carne. Dá pra ser saudável e dá pra não ser. Depende do que você vai colocar ali no lugar da carne. Há alguma população assim especial que você traga um alerta para vegetarianismo ou não? Não? Hoje em dia a gente tem bastante segurança, até parecer de grandes sociedades, americana, europeia, que é seguro em todas as fases da vida. A gente só tem que tomar cuidado com alguns nutrientes e, assim, a gestante, ela tem que tomar cuidado com a alimentação, ponto. Então, toda gestante é recomendada suplementar DHA, ácido fólico. Tá. Isso não seria diferente da gestante vegetariana. Ela também tem que ter cuidado com alguns outros nutrientes. Mas como a gestante que come carne, assim... Eu não vou te deixar numa posição, até por uma questão ética, você não pode passar uma prescrição no YouTube. Mas é só para você ajudar a galera que não tem... É tranquilo. É tranquilo quando bem orientado, quando monitorado, ok. Não resta nenhuma discussão. Tem só a B12 ali, que é um nutriente que a gente não tem realmente nenhuma fonte segura no reino vegetal. É o único nutriente que a gente precisa suplementar em dietas vegetarianas, que é a vitamina B12. A gente não tem esse nutriente vindo de origem vegetal, só animal. Mas hoje em dia a gente tem muita suplementação de proteína vegetal, que seria algo equivalente ali ao whey, para poder simplificar. Que já vem com adição de vitamina B12. Eu quero voltar aqui em duas coisas que você falou. A primeira delas, magreza versus saúde, né? Tem muita gente que confunde. Eu tô com peso adequado, eu tô saudável. E não, né? Não. Pode ter muita deficiência nutricional ali. Muita deficiência, exatamente. É só a capa, né? Assim, aquilo não tá dizendo necessariamente o que você tem, como estão os seus níveis, seu metabolismo, sua saúde internamente. E a gente confunde muito isso ainda, né? Acaba que a pessoa, principalmente eu ali, né? Criança, pré-adolescente, eu não via outra razão para me alimentar melhor que não fosse entendi. Que é a questão do peso e tal. Exato. Então, você concorda que as campanhas de colorir o prato já é uma recomendação de saúde pública
para ser levado a sério. Tem que Sim. botar cor diferente, porque ali você está se expondo a Nutrientes diferentes. nutrientes diferentes. A cor dos alimentos, né? Você pode agrupar. Eu não gosto de mamão, mas eu como melão e tal. Então tá Uma regrinha simples ali, né? Eu até brinco que falam no consultório que você não precisa fazer um arco-íris em todo prato, porque aí vira um discurso muito diferente da realidade. Quem consegue hoje colocar 5 cores diferentes num prato, né? Tá. Então você não precisa dessa variedade necessariamente no mesmo prato, mas que você faça ela ao decorrer da semana, por exemplo. Ao longo do Então dia. talvez você não vai conseguir cenoura, brócolis e tomate ali, 3 cores diferentes no mesmo dia, mas que uma semana tu Boa. coma brócolis, na outra cenoura, na outra abóbora, na outra tomate. Ó, conseguimos um corte, tá, pessoal? Pega essa parte que ela fala que não precisa botar todas as cores num prato e a gente bota uma chamada bem forte assim. Nutricionista diz que não... Tira do contexto, isso é bom, tá? Para dar corte e hate. Vamos acionar a nossa rede de haters aí para poder divulgar o canal, porque hoje rede social é isso, É né? isso, né? Tem Você que acabou botar de ela explicar que não precisa ser tudo no mesmo prato, mas você tem que espalhar ao longo da semana. Vamos pegar esse pedaço, vamos cortar. Essa Tem que parte é botar. boa. Mas isso é bom pra gente, tá? A gente sempre tenta levar o convidado aqui para um corte como esse. Eu adorei. Cara, gostei do que você falou, a tua terapeuta colocou, né? Desejo não se doa, não adianta o pai, a mãe quererem, né? A pessoa Não tem que estar... Algo que a gente demora a aprender, né? Porque a gente quer salvar todo mundo ali na família. Sim. Quando a gente se forma em nutrição, por exemplo, a gente quer salvar todo mundo. A gente vê a transformação, Uhum, a gente quer espalhar a palavra, né? Tentar. sim. Catequizar todo mundo. Exatamente. E até próprio na prática, atuando como nutricionista com paciente, a gente tem que separar o que é o nosso trabalho, o que é incentivar, dar suporte, orientar, prescrever, mas entender que você não vai colocar a comida na boca do paciente. O que é a obrigação dele, que né? Exatamente. Vamos... O que você tem acompanhado, Clara, hoje de emagrecimento em consultório? Você poderia colocar, tipo, para mim, as 3 maiores dificuldades ou 3 maiores pontos de atenção no emagrecimento? Então, eu acho que é muito mais difícil do que se vende, né? Eu tô falando mais principalmente de obesidade. Tratar obesidade é muito mais complexo do que se fala por aí. Uhum. E acho que a gente tem que tratar isso com muito, muito respeito e entendendo todas as variáveis. Porque todo mundo fala, né? É multifatorial, é multifatorial. Uhum. Mas aí quando a gente vê alguém acima do peso, fala, falta força de vontade. Será que é só força de vontade mesmo? Então, quando a gente vai estudar mais a fundo... Cara, boa, essa tua observação ficou muito legal, né? É multifatorial, mas você que não quer emagrecer, a culpa é sua, né? Exatamente. A culpa é do obeso. E aí a gente vai vendo todos os mecanismos bioquímicos e metabólicos que estão alterados. A inflamação do indivíduo. cérebro, né? Inflamação do cérebro. E mudar hábito é muito difícil, é muito difícil. Uhum. E aí eu vejo uma briga agora na internet, assim, contra medicamento, né? Então, a pessoa que foi pro medicamento, ela foi pro caminho fácil. Caminho fácil para tratar a obesidade? Não Uhum. tem caminho fácil. É Uhum. multitarefa, é todo mundo junto. Eu tenho um caso de uma paciente que já tá comigo há 2 anos. Um caso bem grave de obesidade, junto com compulsão alimentar. Hoje tá muito bem. Você pode dizer o peso dela ou tem... É ruim para não identificar, né? Tá, vai lá. Mas tudo bem. assim, acima de 140 quilos, 150 quilos. Então, É importante, hein? uma obesidade bem significativa. Uhum. Mas... E ela é um caso muito legal, assim, uma pessoa que realmente transformou a relação com ela mesma, com a alimentação, ressignificou tudo na vida, foi muito bonito. Tá sendo uma jornada muito bonita de acompanhar. Mas primeiro aquela pessoa que decidiu, foi o que a gente falou do querer, Tá. desejo não se doa. Exato. Ela quis, antes de tudo. Uhum. E ela organizou uma multitarefa. Ela tá há 2 anos com consulta com um nutricionista todos os meses, psicólogo, psiquiatra, ginecologista, professor de educação física. Tudo. E é uma luta. Então, assim, aí fica uma... E tomando, depois entrou, né? Começou só com os profissionais, mudança de estilo de vida. Entrou com medicação. E tem um platô, né, Clara? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser bem estabelecida. O processo de emagrecimento, ele é antifisiológico. O corpo não está preparado para entrar nesse modo de escassez, né? Ele vai se defender de alguma forma, tentando travar, porque para ele, para o organismo, ele está morrendo. Está diminuindo a quantidade de energia que ele está ingerindo, ele vai começar a desligar sistemas, aí a pessoa vai ficar mais fraca, mais prostrada e tal. Quando você tem uma curva, né? Essa curva é muito clássica ali, da perda de peso acelerada. estabiliza. Quando a gente estudava no NEPEM, junto lá, todo mundo, eu acho que era meio até que um bordão, né?
Qualquer dieta funciona 60, 90 dias. Qualquer Exatamente. coisa funciona. Qualquer coisa que você quiser fazer, dieta do abacaxi, dieta do repolho, dieta de comer... Do Uber, que você falava que era da balinha. Agora nem Dieta- tem mais a balinha. É, dieta do Uber, né? Pode É. fazer dieta do Uber. Come uma balinha indo pro trabalho, outra balinha Não. voltando pro trabalho. Funciona, porque qualquer coisa por 60, 90 dias. Então, a medicação, ela é... Ela não é necessária, mas ela ajuda. Eu acho uma besteira a gente ficar brigando. Vamos se unir, sabe? Você já brigou com isso, claro? Você já foi do time... Não me lembro, tá? Talvez eu tenha algum passado, alguma fala e alguém tenha me escutado falar. Não me lembro de ter. O que você amadurece? É bom perguntar sobre o amadurecimento, porque tem gente, com certeza a gente tem espectador aqui mais jovem, porque você tem uma carreira do tempo que você estuda, cara, sentar para discutir ciência contigo tem que estar bem preparado, né? Não adianta vir com carteirinha de mestrado, de doutorado para cima de você, não. Formada no NEPEM. A Clara, ela não lê artigo de revisão, não. Ela lê os artigos que o autor da revisão Com certeza. usou Pega a para fazer revisão, a revisão. pega ali a lista de referências, artigo por artigo, de Vai onde ler veio esse tudo. dado. De onde veio esse dado. Mas, então, você já notou um amadurecimento na tua postura clínica? Assim, na Com faculdade certeza. você tinha uma visão e agora... Sabe o que eu acho, Val? Que quando a gente está muito na parte acadêmica, a gente fica tentando achar muita coisa diferente. E quando a gente vai para a prática, a gente vê que fazer o simples já é difícil. Então, assim, você fica, mas a dieta sem isso, mas a dieta sem aquilo, para o caso específico. Na prática, é difícil fazer a pessoa comer 3 frutas por dia e 2 pratos com vegetal, assim. Ser simples não é fácil. É simples, mas fazer o simples é difícil à beça. Então, às vezes, a gente fica muito é o suplemento, é o exame X, porque esse exame aqui vai dar, sabe, muito procurando a purpurina, mas você vai ver que quando você vai para a prática, tem que voltar 10 gente passos. busca o extraordinário, quando na verdade o extraordinário é fazer o ordinário todo dia. Exatamente. Fazer o que tem que ser feito todo Exatamente. dia. E não é fácil. Legal. E não é fácil. Vamos ajudar a gente a entender o trabalho do nutricionista nessa prescrição de fitoterápico. Eu queria que você ajudasse aí de uma forma sucinta, porque é um tema muito amplo. Nutricionista pode prescrever ou não pode prescrever? Primeira pergunta rápida, papum. Pode. Como é que é? A Marília Gabriela, papum. Pode prescrever? Pode. Pode. Quais são os pré-requisitos? Bom, ele precisa ser destinado para via oral ou outra via interal que não seja retal, né? Então ele pode fazer administração por sonda, por exemplo, sublingual, está autorizado. Todos eles devem ser isentos de prescrição médica e eles devem ser utilizados de forma complementar à estratégia dietética, ou seja, você tem ali, como nutricionista, você vai atender o paciente, você vai identificar uma necessidade, você vai estabelecer objetivos, metas e estratégias nutricionais. Se você entender que para atender aquela meta nutricional será necessário intervir com um complemento, aí vem a fitoterapia. Então, por exemplo, o paciente ele toma alguns medicamentos que podem agravar um pouco a digestão. Ele tomou omeprazol, por exemplo. O nutricionista não pode tirar o omeprazol dele. Isso é antiético. Ele tem que encaminhar para o médico que prescreveu, ou se ele faz uso disso há muito tempo e foi por automedicação, eu encaminharia para um farmacêutico. Por quê? Porque o processo de parada de usar um omeprazol, por exemplo, ele não pode ser abrupto. O desmame que chama, Tem que fazer a desprescrição ou desmame. Então tem um protocolo para fazer isso e tal. Mas vamos supor que ele tem uma má digestão e aí ele quer melhorar aquela má digestão do paciente, mesmo ele tomando o omeprazol. Então, o nutricionista, então, ele vai pensar numa estratégia fitoterápica para poder melhorar a digestão do paciente para que ele tenha um melhor aproveitamento biológico da dieta, né? Então, melhorar a absorção de nutrientes, ter menor desconforto gastrointestinal. Então, se ele quiser prescrever uma tintura de gengibre, um chá de gengibre, um extrato de gengibre, pode. Agora, um outro requisito... Todo nutricionista pode fazer isso? Em tese, sim. Em tese, sim. Porque tem um ponto importante que a regulamentação mais recente mostra, que é o seguinte. Se a planta for alimentícia, todo nutricionista pode prescrever. Se puder comer a planta... Se ela tem história realmente de
né, consumo como alimento, tudo certo. Mas se for uma planta medicinal, tem planta que é medicinal que não é alimentícia. Por exemplo, tem uma planta chamada Philodendron amurense, que é fonte de berberina, que muita gente conhece somente a berberina, que é um modulador do metabolismo da insulina e de lipoproteínas. Beleza, mas essa é uma planta que não é alimentícia. Aí, para essa planta, ele tem que ter habilitação perante o conselho, que é feito por duas formas. Ou ele tem o título de especialista em nutrição e fitoterapia, pela Asbram, ou uma pós-graduação em fitoterapia que tenha pelo menos 200 horas. Sabe por quê? Porque, ao fazer isso, é preciso lembrar que ele estará prescrevendo um medicamento. E essa é a revolução na história toda, entendeu? Quer dizer, o nutricionista pode prescrever medicamento? Não. Depende. Vírgula. Pois é. Tem uma vírgula nessa história. Vírgula. Né? Isso é interessante. É medicamento, é interessante. Por isso ele precisa dessa formação complementar, porque... Agora explica aquela parte, Leandro, que se eu prescrever o chá, se eu prescrever a planta, ela macerada, eu posso, mas aí eu tenho uma outra exigência para poder fazer o extrato dela. Explica esse ponto que eu acho importante. Se ele for prescrever a planta alimentícia, ele pode prescrever o chá, a planta seca, ele pode prescrever uma outra forma de apresentação, extrato seco, tintura, enfim, sem problema. Porque aí entraria num outro arcabouço legal que o CFN deixou para o nutricionista, que é a prescrição de drogas vegetais e derivados que são passíveis de serem considerados alimentos. Se for usar a planta que é estritamente medicinal, ele não pode prescrever o chá ou outra forma sem o título de especialista. Dá um exemplo de uma coisa que a gente pensa que pode, mas não pode, e que pode, mas não pode. Vamos lá. Bem comum. Açafrão da terra. Ninguém duvida que açafrão é um alimento, né, no Brasil. Você usa para temperar e tal. Você pode fazer o chá do açafrão da terra, também chamado de cúrcuma, né, que é a planta cúrcuma longa. Você pode usar um extrato seco, você pode fazer uma tintura, você pode usar um extrato seco que é complexado com fosfolipídio para melhorar a biodisponibilidade, não tem problema. Você pode prescrever até a curcumina, que é a substância ativa da cúrcuma longa, sem a exigência de o título de especialista. Mas se você for prescrever, por exemplo, tríbulos terrestres, que é um fitoterápico muito interessante para melhora da função sexual, e esse caso, como não se trata de uma planta que é alimentícia, ela é medicinal, tem que ter o título de especialista. Boa. Valeriana officinalis é outra espécie também usada, não como alimento, mas estritamente como um medicamento, uma planta medicinal, enfim. O nutricionista pode prescrever? Pode, porque agora ela deixa de ser tarjada, quer dizer, tem apresentações tarjadas, mas tem apresentações não tarjadas também, porque ela faz parte agora da lista de plantas de uso tradicional reconhecido. Aí toda ela pode ser isenta de prescrição. Mas aí, para prescrever valeriana, que na sua versão não tarjada, o nutricionista tem que ter o título ou a pós-graduação. Tá. Mas a gente pode ficar tranquilo, porque toda farmácia de manipulação no Brasil tem um farmacêutico conferindo essa fórmula. Tem também. E eu queria também lembrar de um detalhe que a gente publicou no ano passado. É um trabalho conjunto entre o CFN e o CFF. É o Guia de Prescrição por Nutricionistas e Dispensação por Farmacêuticos de Fitoterápicos e Suplementos Alimentares. O nome é longo mesmo. É um documento que ele tende a ser atualizado com frequência e é uma espécie de esclarecimento tanto para o nutri quanto para o farmacêutico, como é que é a regra do jogo para o nutricionista prescrever e o farmacêutico dispensar para o nutricionista. Está disponível no site do CFN. Entra lá, cfn.org.br. Tem um top banner lá, você baixa, e um PDF com 88 páginas. Tem uma parte lá no finalzinho, que são os anexos, ou melhor, os apêndices, que tem a lista daquilo que pode e do que não pode ser prescrito. Então isso já é um bom ponto de partida. Legal. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Se não tiver, você reclama no comentário, porque eu leio todos os comentários, tá? Se a equipe de produção deixar passar, reclama ou me chama lá no Instagram, porque eu que faço o serviço de atendimento aqui. Quais foram as dificuldades para o Leandro Medeiros chegar nesse momento que ele está hoje? Assim, porque isso eu acho que a vulnerabilidade vai conectar muito a galera que está assistindo a gente, porque eu sempre falo no podcast, né? Gente, repito, o que eu sempre falo? A única coisa que nasce grande é filho de elefante e filho de baleia. Todo mundo nasce pequeno e vai crescendo ao longo do tempo. Dificuldade, pode puxar, assim, tem alguma coisa? Como não, né?
Eu acho que talvez a dificuldade mais evidente assim, na minha história é... Eu poderia, assim, colocar mesmo conciliar as demandas com o tempo que a gente tem hoje. Tá. Eu penso muito em tempo. Eu acho que a gestão do tempo, para mim, é o ponto mais crítico. Eu tatuei o tempo aqui, ó. Foi? Ah, pô, que É uma legal. ampulheta. Legal. E aí eu acho que... Gestão do tempo é um Gestão do desafio? tempo. Eu acho que é o desafio mais importante. Você conseguir estabelecer as prioridades, é você lidar com as urgências, é você lidar com aquilo que é circunstancial. O Christian Barbosa, ele traz isso como método. É a tríade do tempo, como ele chama. E aí, é difícil você colocar isso em prática. Não acho que você tenha que ter domínio sobre tudo. Eu acho difícil você controlar tudo sobre sua própria vida. Quem acha que consegue controlar tudo sobre sua própria vida, talvez tenha que pensar um pouco sobre o que está fazendo da vida, né? É difícil. Quem consegue controlar tudo sobre a própria vida, eu vou dar um recado: levanta da cama, porque a vida não é só ficar deitado na cama. Você só controla a sua vida se você estiver deitado na cama com o ar-condicionado ligado. E alguém pagando a conta de luz, porque em algum momento vai parar o ar, vai ficar quente o quarto. Não dá. Uma vida complexa do jeito que é. Então você acha que gestão do tempo é uma sacada boa, assim. É a principal dificuldade, na minha opinião, para você desenvolver um projeto. Mas no começo da carreira foi isso? Foi porque... não teve um perrengue maior? Não, eu venho de uma família pobre, isso é uma perrengue. Então, vamos, né? Puxa, acho que isso é bom, isso ajuda. Isso dá corte, dá audiência. Tá bom. Eu tenho uma história de vida que, assim, é difícil. Meu pai já faleceu tem um tempo. Foi em 2009, eu tinha 24 anos. Mas... Você tá com? Agora eu tô com 39. 39. E a gente sempre teve um problema de grana lá em casa, porque meu pai era viciado em jogo. Entende? E aí isso fez com que... É sua mãe e sua irmã, né? Hoje eu tenho minha irmã, minha mãe, e é isso. Sempre cuidando das duas, né? E quando meu pai adoeceu em 2000, bem antes até, eu tinha 15 anos, ele teve um infarto, um mês depois teve um AVE, e aí ficou incapaz de trabalhar, né? Ficou com deficiência física. E aí, mas antes até mesmo disso, já tinha o problema do jogo. E esse problema do jogo destruiu a vida financeira da família da gente, né? Aí eu tive que cuidar do meu pai no primeiro semestre do ano do vestibular, porque coincidiu. E eu só tive tempo para estudar de julho para frente. O vestibular era em outubro, então tive pouco tempo, assim. Então tinha uma única carta, e a carta foi a que me permitiu entrar na universidade, né? Foi uma única... Eu não gosto de falar bala, eu não curto muito essa ideia. Mas era uma única oportunidade. E aí, sim, a única chance. Consegui entrar. E fiz estágio, fiz iniciação científica, me agarrei em tudo que eu pude, assim, para conhecer. Eu acho que essa foi uma coisa boa. Fui do diretor acadêmico, que me deu isso me deu uma visibilidade, assim, grande com as empresas. Diretório acadêmico. Então a gente tem muita coisa do empreendedorismo aí. Você já estava na faculdade se movimentando, entendeu? A gente vem para o desafio, porque a pergunta que eu vou te fazer a seguir é qual foi o aprendizado também. E outra coisa, outra reflexão que é importante. Tem um conhecimento aí na internet que fala, você é fruto do meio. Porra, você não é fruto do meio, 100%. Você é fruto do que você deseja ser ou deseja não ser, porque você vivia, tinha um exemplo, né? A pessoa, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. As 3 pessoas que você mais convive era pai, mãe e irmã. O pai viciado em jogo, você é um dos farmacêuticos mais conhecidos na área você disse que não é no Brasil, ok, mas dentro da área de nutrição, temos 160 mil nutricionistas no Brasil. Perguntar quem é Leandro Medeiros, todo mundo sabe quem é, tá? Se não souber, porque não é nutricionista, tá com um diploma falso, pode mandar prender o cara que o diploma dele é falso. Então a gente é fruto do que a gente não quer também daquele meio, né? Então é muito o que aquele meio ensina pra gente, o que aquele meio mostra, e a partir dali você se constrói. Porque senão as pessoas entram numa pira que, só vou ser rico se eu viver com gente rica, eu só vou ter isso se eu estiver em tal lugar. Ajuda você ter exemplos, aí a gente vai saltar para um outro ponto, que é falar do network. É bom você estar nos lugares onde as coisas acontecem. Então você tem 2 exemplos aqui na tua fala. Você tinha um exemplo do jogo que você não seguiu, mas aí você foi para dentro do diretório acadêmico e ali você começou a fazer network. Quer dizer, 2 ambientes, um foi favorável para sua não escolha, você não escolheu o jogo, você escolheu outro caminho, e o outro te ajudou na escolha, né?
E foi E aí complementa com o aprendizado, então, pra gente não... Acabou sendo uma construção interessante, assim, porque e aí, fazendo um gancho com o aprendizado, eu acho que eu aprendi mais fora da sala de aula. Aprendendo nos estágios, aprendendo com outros profissionais, com iniciação científica, com monitoria. E na monitoria, eu entendi que eu queria ser professor. Eu falei, é isso que eu quero ser. Esse é o jogo, né? Então, para chegar lá, eu preciso de uma trilha. Aí, terminei o estágio, fui contratado e decidi não fazer mestrado logo depois. Por quê? Porque eu tinha que pagar a conta. Eu queria me organizar financeiramente. Então, passei 5 anos para poder fazer o mestrado, que à época era numa área que eu não queria, não gostava, mas era oportunidade. Então, eu fui e aprendi muita coisa e tal. Sou grato a um monte de gente que me ajudou nisso. Mas não era exatamente aquilo, né? Foi um momento difícil. Aí eu fui para o doutorado, logo na sequência. Já tinha começado a minha carreira docente nesse momento. E aí eu comecei a fazer o doutorado, mas eu percebi que eu acabei me expondo a um contexto que me deixou um pouco derrubado, assim, no sentido de saúde mesmo. Eu tive um quadro depressivo. Normalmente, quando você... entre os 16 e 18 anos de idade e os 30 anos de idade, são 2 momentos da vida da pessoa que ela está mais disposta a desenvolver eventos de natureza depressiva ou ansiosa. Legal. São 2 grupos de risco, inclusive. Então, essa transição para os 30 tem um monte de explicações, mas é um determinante para isso. E aí me pegou e eu acabei não conseguindo fazer o doutorado, porque, enfim, e voltei agora, né, recentemente. Então, eu passei um tempo tentando sair daquilo e eu entendi que eu tinha que deixar porque não ia dar conta. Aí eu, beleza, então vou fazer outras coisas e quando puder faço. Não, tem uma outra uma reflexão que eu faço, não dá certo às vezes, é melhor caminho a seguir, porque dar certo pode dar tudo errado. Se você tivesse terminado o doutorado naquela época, tem gente que fala, mas pô, não deu certo. Fala, cara, deu muito certo. Deu muito certo não complementar o doutorado naquela época, deu muito certo, a gente tem que ter essa visão, né? E certamente eu acho que eu não chegaria também ao final, mas eu entendi meu limite, isso já a partir de um suporte psicológico que eu já tinha há um tempo, então eu entendi que, isso aqui não. Deu. E aí é que tá o ponto, o não é muito mais importante do que o sim. Saber dizer não, né? Steve Jobs já falava isso, foco é saber dizer não. Para mim foi... E é difícil, pessoal. Qual é a grande dificuldade de um líder hoje? Saber dizer não, priorizar. O que é prioridade? Quando você vê uma empresa totalmente caótica, está faltando prioridade. Você pergunta, você olha para a empresa, o que a gente tem que fazer hoje? Ninguém sabe, são 30 reuniões e ninguém decide nada. Para você poder, a empresa, um líder tem que decidir. Para decidir, ele precisa ter a prioridade. O que eu vou decidir primeiro? Não chega para ele. Isso gera um caos muito grande.